O cessar-fogo entre Israel e Hamas acabou e a guerra recomeçou. O que Donald Trump tem a ver com tudo isso? O que mudou após a saída de Joe Biden no poder? E o que essa volta da guerra pode impactar na região? Você vai entender tudo que eu tô falando se você assistir esse vídeo aqui até o final. No dia 15 de janeiro, um cessar-fogo foi anunciado entre Israel e Hamas. Hoje, 2 meses depois, esse cessar-fogo entrou em colapso. As tensões voltaram a escalar, novos bombardeios passaram a ocorrer e as incertezas sobre o futuro da região permanecem. Em 15 de janeiro de 2025, Israel e Hamas chegaram a um acordo mediado pelos Estados Unidos, Catar e Egito. Esse cessar-fogo previa 3 fases. Primeiro, a libertação inicial de 33 reféns israelenses. Segundo, uma trégua de 6 semanas. E posteriormente, negociações para um fim permanente dos combates. Esse acordo entrou em vigor no dia 19 de janeiro de 2025, alguns dias antes da posse de Donald Trump. Porém, esse acordo já estava sendo negociado pela então equipe de Donald Trump. Nos primeiros dias houve alguns avanços. O Hamas liberou 3 reféns israelenses, enquanto Israel soltou cerca de 183 prisioneiros palestinos. Mas foi aí que começaram os problemas. O Hamas acusou Israel de violar o acordo ao atrasar o retorno de deslocados ao norte de Gaza e bloquear a ajuda humanitária. Israel, por outro lado, denunciou o Hamas por suspender a libertação de reféns, citando o estado deplorável dos primeiros libertados como uma prova de maus tratos. Vamos falar um pouco de como ocorreu a escalada das tensões após o cessar-fogo. Em fevereiro, Donald Trump, já como presidente, deu um ultimato ao Hamas: liberem todos os reféns até um prazo específico ou vão enfrentar consequências severas. Quando o Hamas suspendeu as libertações em março, Israel, com apoio explícito de Donald Trump, retomou os bombardeios em Gaza. Benjamin Netanyahu declarou que o Hamas havia cedido à pressão inicial, mas voltou atrás. Bom, mas vamos falar um pouco sobre o papel de Donald Trump no meio de tudo isso. Mesmo antes dele assumir o poder, no dia 20 de janeiro de 2025, ele já assumiu um papel absolutamente importante para as negociações. Foi durante as negociações de cessar-fogo que o seu enviado especial, Steve Witkoff, pressionou o premier israelense Benjamin Netanyahu a aceitar o acordo inicial. Algumas análises dizem que a imprevisibilidade de Donald Trump acelerou todo o processo. Afinal, tanto Israel quanto Hamas não sabiam o que esperar das suas ações. Pois é, mas depois de assumir o poder, Donald Trump dobrou a aposta. Ele prometeu abrir os portões do inferno se o Hamas não cumprisse com o acordo inicial. Em fevereiro, ele chegou a propor um plano bem polêmico sobre a reconstrução de Gaza. Ele sugeriu realocar os palestinos no Egito e na Jordânia. Uma ideia que foi rejeitada pelos países árabes e, obviamente, condenada pelo Hamas. Aliás, tem um vídeo aqui no canal que eu explico tudo sobre essa possibilidade que o Trump aventou de mover os palestinos de Gaza, se isso daria certo, como seria a rejeição disso ou até a aceitação por parte de outros países. Vale a pena você assistir. Bom, Trump reverteu várias decisões de Biden, como por exemplo a suspensão de envio de bombas a Israel e intensificou o apoio militar. O Trump chegou a negociar diretamente com o Hamas, algo inédito para os Estados Unidos, que tradicionalmente evitam qualquer tipo de negociação com grupos que são considerados terroristas. E foi essa postura que deu para Benjamin Netanyahu carta branca para agir. Para o Trump, o fim do cessar-fogo foi uma oportunidade de mostrar força. Ele reivindicou o sucesso inicial do cessar-fogo como uma justificativa para a sua chegada ao poder, dizendo que isso seria um resultado da sua vitória eleitoral. E agora, com o fim do cessar-fogo, ele aproveita a oportunidade para apresentar uma política ainda mais pró-Israel. E o apoio irrestrito de Donald Trump fortaleceu Benjamin Netanyahu, porque internamente ele sofria pressão de todos os lados e principalmente a pressão para vencer de maneira definitiva o Hamas. Joe Biden, durante o seu mandato, adotou uma política muito mais hesitante com relação a Israel. Biden clamou por cessar fogo durante todo o ano de 2024, mas não conseguiu impor a sua visão. Diferentemente disso, Trump é unilateral em seu apoio a Israel. Para o Trump, Israel deve sair vitorioso e o Hamas absolutamente destruído, sem fazer nenhuma concessão aos terroristas. Enquanto isso, Biden buscava mediar, tanto com Catar quanto com o Egito, enquanto Trump usa ameaças diretas e o seu poder militar como alavanca. Além de tudo, a sua relação pessoal com Benjamin Netanyahu, que foi construída desde o seu primeiro mandato, dá a Israel uma liberdade
velocidade de ação que Biden nunca concedeu. Com a quebra do cessar-fogo, diversos ataques foram descritos como os mais intensos de Israel contra os terroristas do Hamas. Os ataques visavam alvos do Hamas, incluindo líderes de nível médio ou alto, infraestrutura militar e locais suspeitos de atividades terroristas. Israel justificou a retomada das operações alegando que o Hamas rejeitou propostas americanas para estender o cessar-fogo e libertar mais reféns, e ainda acusou o grupo terrorista de se rearmar e planejar novos ataques. O próprio Netanyahu declarou no dia 18 que Israel voltou ao combate em plena força e que os ataques eram apenas o início, prometendo intensificar as ações até alcançar os objetivos de guerra, como por exemplo a libertação de todos os reféns e a destruição das capacidades militares do Hamas. O Hamas acusou Israel de violar o acordo e sabotar as negociações mediadas por Egito e por Catar. E ainda disse que os ataques acabaram colocando em risco a vida dos 59 reféns. No começo, os terroristas não conseguiram nem retalhar imediatamente. Eles mantiveram contatos com os mediadores e insistiam num suposto cumprimento do acordo para ter um momento de transição até a segunda fase do acordo. Só que, segundo Israel, os terroristas não aceitavam nenhum tipo de acordo. E Donald Trump ordenava para o grupo terrorista devolver todos os reféns imediatamente. Nos dias seguintes, as forças de defesa de Israel expandiram as suas atividades. Já no dia 18, atacaram um local militar do Hamas no norte de Gaza, porque ali se preparavam disparos de projéteis, e a marinha israelense bombardeou embarcações na costa, que eram destinadas às atividades terroristas. Tropas terrestres também iniciaram ações direcionadas no centro e no sul de Gaza, para ampliar a zona de segurança e criar um buffer entre o norte e o sul do enclave. Enquanto os países árabes e a própria ONU acusam Israel de violar o cessar-fogo, a administração de Donald Trump permanece ao lado de Israel. E tudo isso mostra que a dinâmica no Oriente Médio mudou completamente após a volta de Donald Trump ao poder. Um dos seus principais objetivos é enfraquecer o Irã, que é um agente desestabilizador na região, financiando tanto o Hezbollah como o Hamas, como os Houthis no Iêmen. Parece que no início dessa administração Trump, ele definiu qual será o seu primeiro inimigo, o Irã e os seus proxies. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta o que você tá achando e se inscreva no canal e verifica o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui no canal. Beijos e abraços!